mas eu tenho a sensação de que uma camisa vermelha, que como outras seleções também, tem camisas que não têm necessariamente as cores da bandeira, seria interessante, como eu disse, pela associação ao pau-brasil, que é uma madeira nativa e que tem tudo a ver com o nome Brasil. Minhas boas-vindas ao quadro Língua Afiada no Movimento 140. Hoje nós vamos falar sobre a polêmica camisa vermelha da seleção brasileira e o que isso tem a ver com a origem do nome Brasil. Mas antes de começar, já curta o vídeo e se inscreva no canal para ver mais vídeos como este. Muito se falou nesta última semana sobre um possível vazamento da próxima cor da camisa da seleção brasileira e a mudança que traria uma cor que não está na bandeira do Brasil, ou seja, não seria nem verde, nem azul, nem amarela, mas sim vermelha. Essa informação não foi confirmada pela CBF, não foi confirmada pela própria Nike que faz as camisetas, mas já deu muita polêmica nas redes sociais, principalmente pela sua associação a partidos políticos e também ao fato de que não é uma cor que representa o Brasil. E aqui nós temos algumas ideias de como seria essa camisa, porque não foi lançada oficialmente, como eu disse, nem confirmada pela Nike ou pela CBF. Mas aqui nós podemos ver qual seria a ideia, pelo menos a cor, e também a mudança do logo da Nike para Jordan. E nós temos também a fala negativa de Galvão Bueno e outras celebridades do mundo do esporte, que falou muito mal sobre essa questão da camisa mudar de cor e até falar de cuspir na tradição brasileira do futebol, que não tem nada a ver com o vermelho. Mas se você não está interessado em futebol, não se preocupe, porque esse vídeo não é uma análise sobre a parte esportiva ou sobre a parte do futebol em si, mas sim dessa cor vermelha poder potencialmente ser mais representativa do Brasil do que necessariamente as cores verde, amarelo e verde que nós temos hoje. Eu não ia falar sobre o significado das cores da bandeira do Brasil nesse vídeo, mas acho que importa colocar um pouco de contexto, até porque muito do que se falou é sobre a representatividade dessas cores. Para quem acha que a cor da bandeira do Brasil tem a ver com natureza, ou de qualquer coisa que remeta a uma riqueza natural, sabe que não tem nada a ver com isso, e essas cores têm uma referência muito mais antiga do que a gente pode imaginar desde o momento que começamos a usar essa forma mais moderna da bandeira. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, de forma resumida, nós temos o verde como a cor da Casa de Bragança, que é a família de Dom Pedro I, que foi o primeiro rei do Brasil. Nós temos também o amarelo, que não significa ouro, mas senão a cor da Casa de Lorena, que é uma arquiduquesa, Dona Leopoldina, que é a esposa de Dom Pedro I. Nós também temos em azul a esfera armilar, uma representação dela que está presente em várias bandeiras, por exemplo, do Império Português, a esfera armilar também, que está aqui representada também na bandeira do Brasil. E por fim, o lema do positivismo, Ordem e Progresso, do Auguste Comte, que na verdade é uma frase um pouco mais longa, falava também de amor, mas que aqui foi cortada e resumida apenas Ordem e Progresso. Um tema até bem militarista e bem positivista, típico do século XIX, né, como de onde vem essa frase. E é claro, eu estou ciente que as cores da seleção brasileira não têm a ver no imaginário das pessoas com a família de Bragança, de Dom Pedro I, e muito mais pela história construída pela seleção nas Copas, no seu sucesso em Copas, na verdade, em 5 Copas, por exemplo, e também a camisa azul, com a sua importância no primeiro título brasileiro. Então a questão aqui não é discutir a construção dessa representatividade durante as Copas, os eventos esportivos. A ideia aqui é tentar analisar um pouco do que significa esta tal representatividade e quanto que essas cores de fato simbolizam o Brasil. E eu sei que nós não vamos apagar quase 100 anos de tradição da seleção brasileira com as cores da seleção canarinha, não é nada disso, mas é talvez pensar de um ponto de vista um pouco mais linguístico, histórico, como que essa cor vermelha, essa possível cor vermelha que na verdade pode ser que nem aconteça, poderia ser uma representação bem interessante, que tem mais a ver com a história do Brasil, ou com o nome Brasil, com a história do que tornou esse Brasil conhecido, por exemplo, do que necessariamente as cores da Casa de Bragança, por exemplo, que estão presentes na bandeira do Brasil. Então, para começar essa discussão, nós temos que saber de onde vem o nome Brasil. Eu sempre falo aqui o quanto que eu não gosto muito de fazer etimologia de palavras, porque muitas vezes elas são muito dúbias e confusas e dificilmente elas são muito conclusivas. Mas aqui nós temos dados suficientes para traçar algumas possíveis e bem prováveis teorias, e nós vamos também dar uma olhada em algumas que você com certeza não sabia, mas também são bem curiosas, que podem ou não ter alguma interferência na história para dar o nome de Brasil ao nosso país. Para começar, eu vou mostrar algumas possíveis etimologias da palavra Brasil, que por exemplo talvez não sejam tão óbvias. Nós temos aqui, por exemplo, a origem germânica, que significaria vermelha ou cor de brasa, também como a própria origem portuguesa, que significaria brasa, que significa um carvão muito quente, não é? Ou até mesmo uma origem toscana, que seria, por exemplo, a palavra lasca, como a lasca do pau-brasil, que faria o corante para atingir tecidos, por exemplo. Nós também temos os termos que os povos nativos falavam para se referir a essa madeira. Aqui nas línguas tupi, nós temos variações de Imbira, Piranga,
piranga em tupi antigo é vermelho, imbira é pau. Então, muitas variações dessas palavras, como pitanga, piranga, vai se referir à cor avermelhada deste pau, desta madeira. E por fim, nós também temos a etimologia grega dessa palavra, que seria quinabar. Era o nome dado a um corante que vinha de um minério vermelho, como vocês podem ver na imagem aí, que na verdade era comercializado pelos fenícios. Os fenícios eram quem costumavam comercializar esse minério que fazia também a cor vermelha. E os gregos chamavam quinabar, que também passou ao latim, como vocês podem ver. Na passagem dessa palavra para o celta, há ali uma tendência de inversão silábica. Então a palavra que era quinabar, com a inversão silábica, ficou barquino ou barcino, que foi difundida entre os povos celtas que ficavam ali um pouco da Península Ibérica, mas também principalmente na parte da França, que pegava também a ilha da Inglaterra, da Grã-Bretanha, incluindo a Irlanda, onde se falava o gaélico irlandês. E ali, esta palavra, barquino, como nós vimos, chegou como Brasil ou Brasil mesmo. Curiosamente, esse ainda é um sobrenome relativamente comum ou facilmente encontrado na Irlanda, como nós podemos ver nesta lista que nós temos algumas variações desse nome. Então nós temos Brasil, Bracel, Bracel, Brassol, não sei como faz a pronúncia, mas várias variações dessa palavra Brasil. Mas aqui nós paramos para falar um pouco de uma outra teoria que não tem a ver com o pau-brasil. Nós vamos falar sobre o pau-brasil, mas vamos primeiro abordar, já que falamos aqui do gaélico irlandês, essa passagem do celta para o gaélico, qual que é a origem das Ilhas Místicas, que tem a ver com o nome Brasil, e qual seria a suposta origem do nome Brasil em relação ao gaélico irlandês. Apesar do nome Brasil hoje ser associado praticamente ao nosso país, essa referência não foi sempre ao nosso país. Aliás, muito antes da colonização portuguesa e da ocupação do território, por exemplo, já se usava a palavra Brasil, e uma dessas origens tem a ver com o que nós vamos mostrar agora. Por exemplo, neste poema, O Brazil, the Isle of the Blessed, que é um poema anterior à associação do Brasil ao território que nós conhecemos hoje, com a terra de Santa Cruz, ou de Vera Cruz, como se conheceu depois que foi colonizada pelos portugueses, e que nesse poema já a terra Brasil, uma terra mítica, uma ilha mítica que teria sido avistada, ela já era tratada como um lugar para os abençoados, como uma terra abençoada. E este poema, com o título O Brasil, que falava sobre uma terra abençoada, tem muitas origens, e uma dessas origens celtas é, por exemplo, uma descendência do vermelho, significar os descendentes do vermelho, que seriam, por exemplo, uma referência uma ligação, na verdade, uma referência aos fenícios que faziam aquele comércio do mineral que nós vimos, cinábrio, que tinha cor vermelha. Então, algumas das associações que podemos fazer era de um povo, o que era um descendente do vermelho, ou do minério vermelho, que fazia esse comércio, e depois cessaram o comércio e entraram em declínio, e não apareceriam mais, e por isso a ideia talvez de um povo, de ilhas místicas que não existem mais. Mas também em celta, algumas variações desse Rai Brasil, ele tinha a ver com o significado de terra feliz, terra abençoada, que nós vimos ali anteriormente, The Land of the Blessed. Nós descobrimos já muita documentação cartográfica de supostas ilhas, que na verdade nem existiam, com o nome de Brasil, como vocês podem ver aqui. Muitas delas são representadas sempre à esquerda, no Atlântico, da Irlanda, ou também ali mais ao sul, próximo a Portugal, mais ou menos onde nós encontramos as Ilhas da Madeira, por exemplo. Mas essa não é a última imagem, há vários outros mapas cartográficos que mostram algumas ilhas que poderiam existir ou não, ou ainda não eram descobertas, com o nome de Brasil, como o significado, com o sentido de ilhas místicas, que não foram avistadas ainda, mas que poderiam ser descobertas. Sempre muito associada a uma terra abençoada, um paraíso, e algumas linhas teóricas que associam essa mitologia de uma ilha não encontrada, mística, paradisíaca, com o que se encontrou quando se descobriu, ou quando se chegou pela primeira vez no Brasil. Como se os portugueses foram aqueles que encontraram a ilha abençoada, ou algumas vezes, né, porque na verdade eles encontraram essa ilha abençoada algumas vezes também, se não me engano, a ilha dos Açores ou da Madeira, eles encontraram, deram o nome de Morro do Brasil ou Ilha do Brasil, alguma dessas ilhas também. Então há várias referências a Brasil como uma ilha mística, talvez associada também ao declínio, ao sumiço daqueles povos fenícios que faziam o comércio, mas para ser sincero, essa origem tem mais a ver com um capitão chamado Capitão Brasil, alguma variação dessa, que morreu e foi feita uma pira e empurrada ao mar, e provavelmente essa pira chegaria a uma terra mística, a um lugar próximo aos Campos Elíseos, como ditava a mitologia grega, e por isso poderia ter sido criada uma relação entre o lugar, o paraíso para onde iria esse capitão Bersaio e as ilhas que ele descobriu também, e a ideia de um lugar místico e paradisíaco. Pouco parece ter a ver com essa ideia de Brasil como ilha mística, dada, por exemplo, na hora do batismo dessa terra que nós conhecemos hoje como Brasil. Então nós deixamos de lado essa ideia do gaélico, do celta, que falava de uma terra abençoada. Podem encontrar algumas historiografias, alguns jornalistas que fazem um pouco de trabalho historiográfico, tentam pelo menos fazer algum trabalho historiográfico, trazem essa relação da terra abençoada, que é na verdade uma associação até mais positiva. A gente pode imaginar que é uma tentativa de criar uma sensação positiva em relação ao nome Brasil,
a uma terra abençoada, né, já dizia aí na música, né, terra abençoada por Deus, por exemplo, em contraponto, em contraste ao nome de uma madeira que foi usada e explorada aqui nessa terra. Há uma resistência por parte de alguns estudos toponímicos em associar, por exemplo, ou aceitar a associação de um produto, simplesmente um produto, ao território Brasil, por exemplo. Mas isso não parece nenhum demérito, porque na verdade a associação de um produto ou do comércio de um produto a um povo, como nós já vimos com fenícios, por exemplo, é muito comum em várias línguas. Por exemplo, a palavra Turkey, que é o nome em inglês dado à Turquia, ao país Turquia, foi associada ao que nós conhecemos no Brasil como galinha da Angola, porque o seu comércio era feito por meio da Turquia, então se associava o animal ao nome do país de onde ele vinha pelo comércio, não originalmente. Claro que depois Turkey foi o nome dado à ave mexicana que nós conhecemos como peru no Brasil, não é? Mas vejam que é muito comum, então, associar o produto, no caso o produto animal, o produto e não necessariamente a sua origem. Nós também temos o caso da pimenta do reino. No Brasil nós chamamos de pimenta do reino a pimenta preta, que era a pimenta que vinha do reino de Portugal, em oposição, por exemplo, à pimenta vermelha nativa do Brasil. Então vejam que é muito comum a associação de um produto com o lugar de onde ela vem, ou vice-versa. Já voltando ao pau-brasil, então, nós chamamos de pau-brasil todo um gênero de árvores, esse gênero que é exalpina, que na verdade não existe só no Brasil. Aliás, muitos registros do pau-brasil, de comércio pau-brasil, já datavam muito antes da chegada dos portugueses à América, a invasão e a colonização e a extração desse pau-brasil. Por exemplo, em Malabar, ali no sul do Mar da Índia, e também em Sumatra, que é uma das ilhas da Indonésia. Ali já havia outras espécies desse gênero, que é o gênero que nós entendemos como pau-brasil, que também eram usados para corante. E aliás, nós temos muitos registros de formas de pagamento feitas com essa madeira, por exemplo. Então, na verdade, o comércio de pau-brasil, essa referência do pau-brasil como um corante vermelho, ela é antiga e anterior à própria chegada dos portugueses do Brasil e ao comércio dessa madeira por meio do Brasil. Também é uma palavra hebraica que poderia ter dado origem à palavra Brasil, que também tem a ver com o comércio dessa madeira, berzo. E ela também era conhecida como pau-ferro, porque berzo significa justamente ferro, mas um ferro mais avermelhado. E por essa madeira se chamar pau-ferro, podemos sim traçar uma relação com essa palavra também. E esses registros que nós temos sobre o comércio dessa madeira também indica que os portugueses já faziam intermédio de comércio com os ingleses e italianos desse tipo de madeira, que era referenciado como pau-brasil da Índia, por exemplo, ou em inglês Brazilwood, ou até mesmo Sappanwood, que tem a ver com o nome científico dessa madeira. Então, apesar de existir algumas teorias sobre essas ilhas místicas, essa origem do High Brasil, que nós vimos do gaélico irlandês, elas são teorias, na verdade, um pouco fracas. Na minha opinião, todas as teorias mais coerentes têm a ver com o comércio de uma madeira que é do mesmo gênero do pau-brasil e que representa muito a importância, por exemplo, da extração daquela madeira do Brasil naquela época. Nós já vimos também a associação, por exemplo, de produtos e nomes, como o da Turquia, nesse caso, em inglês, e não parece nenhum absurdo associar o Brasil, que na verdade se chamava até de Santa Cruz, de Vera Cruz, ao pau-brasil, que era extraído e que se tornou um produto muito, muito importante para o reino português, tão importante, por exemplo, quanto o comércio de pimenta. Aliás, vamos lembrar que o comércio, a extração dessa madeira no Brasil, fez uma madeira que era nativa e comum em praticamente toda a Mata Atlântica, que vai do extremo nordeste do Brasil até o extremo sul, na costa, né, praticamente inexistente. Nós só encontramos, infelizmente, o pau-brasil em parques, em jardins botânicos, como uma forma de conservação e não de forma nativa selvagem. Claro, também com um pouco de Mata Atlântica que restou, também não teria nem condições naturais dessa madeira, dessa árvore se difundir por aí, já que sobrou muito pouco da Mata Atlântica hoje. E todas as teorias, então a maior parte das teorias, as mais plausíveis, parecem ter a ver com o comércio do corante, que também remetem ao pau-brasil, e muito pouco com a ideia das ilhas místicas, terra abençoada, que parece, na minha opinião, mais uma tentativa de limpar um pouco o nome, ou tornar o nome um pouco mais interessante, a origem do nome um pouco mais interessante, fazer uma referência até positiva em relação ao Brasil, como uma terra abençoada. E o que isso tem a ver com a camisa da seleção brasileira? Bom, eu particularmente gosto da ideia de uma nova cor para a seleção brasileira, até porque esse tipo de coisa se constrói com tradição, e tradição só se faz por meio da história, como por meio de participação em eventos e tudo mais. Não tem como uma camisa vermelha já ser tradicional ou representativa se ela nem começou sua história. Assim como, por exemplo, a camisa branca do Brasil, ela já apareceu algumas vezes, mas ela nunca teve uma grande representatividade da seleção brasileira, apesar de ter voltado em 2019, por exemplo. Mas o que chama a atenção é que, apesar de algumas pessoas querendo fazer uma associação a um partido político, do PT, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, ou a ideia de comunismo, pode acabar sendo feita porque os movimentos de direita praticamente tomaram para si a camisa amarela da CBF, da seleção brasileira, tornando praticamente impossível não associar a cor amarela da seleção brasileira com esse movimento de extrema-direita e bolsonarismo. Então sim, eu acho muito possível que as pessoas que não querem ser associadas ao bolsonarismo de jeito nenhum usarem a camisa vermelha, como já usaram algumas versões não oficiais durante as eleições ou durante até mesmo a Copa. Mas eu tenho a sensação de que uma camisa vermelha
vermelha, que como outras seleções também, tem camisas que não têm necessariamente as cores da bandeira, seria interessante, como eu disse, pela associação ao pau-brasil, que é uma madeira nativa e que tem tudo a ver com o nome Brasil. Aliás, nós poderíamos até apelidar de forma carinhosa, de forma até uma homenagem às línguas tupi, como piranga. A camisa piranga seria a camisa vermelha do Brasil, e quem sabe com ela nós não faremos um pouco mais de história, uma história diferente, talvez a história do Hexa, e eu ficaria muito ansioso e ficaria muito feliz de poder ver uma camisa com uma referência à mata nativa, uma referência à língua nativa também, por exemplo, se nós chamássemos de piranga, seria muito interessante. Eu acho que seria mais interessante do que a contaminação política da extrema-direita, por exemplo, na camisa amarela do Brasil. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e deixa aqui o seu curtir, e é claro, se inscreva no canal para ver mais vídeos como este. Você também pode, claro, compartilhar o vídeo e deixar aqui embaixo seu comentário, porque nós vamos voltar a fazer vídeo e vai ter leitura de comentários e lives. O seu comentário pode dar o começo de um vídeo, pode dar o começo de uma discussão que vira um vídeo e que também vai ser abordado em live, tá bom? Fiquem ligados no canal, muito obrigado e até a próxima.